Com certeza, você deve ter ouvido falar muito nesses dias que passaram sobre fertilizantes. Só que você sabe o que são fertilizantes? Neste vídeo eu vou responder exatamente essa questão. O que são fertilizantes? Para que servem os fertilizantes? E também vou comentar com você sobre o Plano Nacional de Fertilizantes que foi lançado pelo governo federal há poucos dias atrás e quais são as perspectivas desse plano. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, fique até o final desse vídeo, que eu garanto que isso vai acrescentar muito no seu conhecimento sobre este tema. Bom, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, mas sempre com base científica. Se você gosta desses assuntos e gosta de conhecer as coisas a fundo, esse é o seu lugar, tá certo? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema aí de fertilizantes. E esse vídeo surgiu com uma pergunta. Me perguntaram assim, Leonardo, mas esse negócio de fertilizante, será que por que de repente não produz isso no Brasil? Por que tá essa guerra, essa preocupação toda? E outra coisa, fertilizante é o quê? Aquele saquinho de adubo que a gente compra nas lojas aí que vendem material para planta, para colocar nas plantas e Não. para facilitar a explicação, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar uma matéria que foi lançada aqui no dia 11/3, essa matéria que deve estar aparecendo aí agora para vocês, que é: Governo Federal lança Plano Nacional de Fertilizantes para reduzir importação de insumos. Então tá. Então eu vou ir aqui para o meio da matéria e a gente já começa aí. Bom, respondendo a primeira pergunta, bom, o que são esses fertilizantes? Na verdade, o que a gente importa de fertilizantes de outros países, né? Então, esses são os dados de 2020, onde é dividido aqui os três maiores insumos de fertilizantes que são comprados, né, importados pelo Brasil, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Por essa tabela, a gente já consegue entender o seguinte: os fertilizantes são componentes químicos que são utilizados na lavoura para poder aumentar a produtividade. Então, isso significa o seguinte: primeiro, qual que é a importância deles? Que sem fertilizantes diminui-se a produção agroindustrial, né? Então, quer dizer, se você tiver uma restrição de fertilizantes, o que isso vai desencadear? Uma menor produção. Produzindo menos, você vai ter escassez do produto no mercado, e aí, tendo escassez, obviamente os preços vão subir e a qualidade final dos produtos tendem a ser menor também. Bom, assim, para o vídeo não ficar extremamente comprido, eu vou pegar um deles só. Por exemplo, vamos pegar aqui o potássio, e aí na verdade eu vou mostrar uma solução que usa os três, mas assim, vamos pegar primeiro o potássio para vocês verem. O potássio, por que eu estou pegando o potássio? Porque é muito importante para o Brasil usa muito. Tem essa outra matéria aqui que eu vou mostrar, que é uma matéria bastante interessante, que fala sobre os benefícios do potássio na adubação. Então aqui é uma matéria muito completa sobre isso, mas eu vou pegar, e aqui inclusive na matéria a gente vê aqui, ó: diferentemente dos outros macronutrientes primários, que são o nitrogênio e o fósforo, depois eu vou mostrar lá, mas você vê, toda matéria que está falando de nutrição, ela sempre traz essa tríade, né? O nitrogênio, o fósforo e potássio. Mas o potássio, aqui ó: durante a fotossíntese, o gás carbônico, a água e nutrientes são transformados em açúcares nas folhas. Para quem fez aí essas aulas, né, na minha época chamava de ciências, né, que aí você lembra muito dessa questão. É a aula de biologia também, você tem alguma parte desse sentido, né, quando você está estudando a parte de botânica, né? Certamente que sim. Então vamos lá. É do potássio a tarefa de transportar grande parte desses açúcares e outros produtos das folhas para os órgãos de reserva, como os grãos, os frutos e as raízes. Bom, primeiro, o que acontece? Se o potássio ele acelera e ele aumenta a qualidade nessa transporte, dessa transformação, significa o seguinte: os grãos, os frutos e as raízes, eles vão ser mais nutridos, eles vão ficar maiores
maiores, vão ficar melhores, vão ter um gosto melhor. Então você vê que o potássio ele é muito importante nessa produção. Para o quê? Para melhorar a qualidade e aumentar a produtividade. O nitrogênio e o fósforo a mesma coisa. Tanto é que eu vou pegar aqui, ó, uma matéria sobre nitrogênio e aqui eu até deixei destacado essa parte que é o seguinte, ó, a fórmula N30. O que é essa fórmula N30? Nada mais é que é uma solução em que você combina os três compostos e essa solução é utilizada na lavoura. Você pulveriza ela na sua lavoura e justamente esses benefícios que eu estava falando vão acontecer, que é o seguinte, ó. O chamado nitrogênio líquido, composto de 30% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio, tem como objetivo principal estimular a planta e levar o máximo de nutrientes por meio de aplicações foliculares. O resultado é mais qualidade do produto. No caso do milho, por exemplo, o grão fica mais uniforme e pesado por causa disso, porque enriquece. Então, esses três componentes, eles são fundamentais para aumento da produção agroindustrial. Então, por isso que o Brasil é um grande consumidor, porque o Brasil é um grande país agro, tá certo? Bom, agora que a gente já entendeu o que são esses componentes, o que é, então tira da mente aquele saquinho de terra que você está trazendo. Na verdade, você não está trazendo um saquinho de terra da Rússia, né? Então, e inclusive aqui, ó, o Brasil, o principal componente de importação do Brasil da Rússia é justamente o potássio. Se eu não me engano, tem aqui, ó, quer ver, ó? A Rússia, isso daqui é um outro negócio, importação de fertilizantes NPK, que é justamente nitrogênio, potássio e o fósforo, né? Você vai conseguir aqui o seguinte, que da Rússia a gente importa 22% de tudo. A gente não importa tudo da Rússia, a gente importa uma grande parte do Canadá, 10%, da China a gente importa 15%, mas a Rússia é o responsável pela maior fatia desse bolo, né? Então por isso que o impacto é tão preocupante. E, né, justamente por esse motivo, houve esse Plano Nacional de Fertilizantes, que é o que eu vou comentar com vocês agora. Inclusive, o que eu fiz? Eu peguei aqui o decreto do Plano Nacional de Fertilizantes. Então, só antes de entrar no decreto, qual que é o objetivo desse plano? É que até 2050 seja possível a gente reduzir a nossa dependência de fertilizantes de 85%, que é o que está hoje, de importação de 85%, para uma importação de uns 45%. Portanto, reduzir de maneira abrupta essa questão da importação. Tá certo? Então a gente vai entrar aqui agora no decreto e ali eu vou dar uma passada geral para vocês entenderem o que significa isso. Aqui, vamos aqui clicar. Beleza, então tá. Quando a gente diz assim que foi instituído o Plano Nacional de Fertilizantes, foi instituído um decreto de lei e que aqui eu tenho algumas observações para fazer. Então, começando aqui pelo artigo 1º, diz o seguinte: fica instituído o Plano Nacional de Fertilizantes, que chama PNF 2022 a 2050, com aquelas diretrizes que eu comentei antes, que é essa questão de o objetivo final desse plano, ele é reduzir a importação de fertilizantes. Mas eu queria chamar a atenção no seguinte aqui, o que esse plano ele cria de maneira prática, né? Esse plano aqui no artigo 5º, ele cria o seguinte, ó, fica instituído o CONFERT, o órgão consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então ele cria esse órgão, esse CONFERT, e esse CONFERT é justamente o órgão que vai ficar responsável por desenvolver e aplicar esse plano. Tá certo? Então aqui, ó, quais são as atribuições do CONFERT, né? Coordenar e acompanhar a implantação do plano, editar normas complementares, promover a articulação e integração, tal, com todos os entes. Também aqui, ó, propor elaboração de atos normativos. Então tem um monte de coisa. Apoiar pesquisa científica é um negócio bastante interessante que a gente encontra aqui. Então, quem que faz parte do CONFERT? No artigo 8º,
você acha que todos os membros que tem nele. Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, aí você tem o Gabinete da Segurança Institucional, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então aqui tem todo mundo, Ministério da Economia, de Infraestrutura, Minas e Energia, então esses daí são todos os componentes desse Confert. Então é bastante interessante. Então basicamente, qual que vai ser o trabalho desse órgão? Vai ser trabalhar nesse plano, desenvolver e detalhar esse plano para quê? Para que você consiga ter um esforço concentrado, federal, do governo federal e, obviamente, todas as entidades, né, que elas são afetadas por isso, com o objetivo de desenvolver mais fornecedores e desenvolver também o mercado local de fertilizantes, para que a gente não passe a depender simplesmente de importação. E aqui eu vou fazer um ponto bastante importante. Eu espero que o resultado desse plano, e outra coisa, só fazendo um parênteses, eu vou deixar todos esses artigos aqui no link na descrição para vocês olharem, lerem isso daqui com um pouco mais de calma, porque senão vai ficar um vídeo extremamente extenso e esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é passar uma visão geral, mas então voltando aí a essa questão, trazendo essa questão da redução da importação, eu assim espero muito que o resultado desse grupo de estudo aí, dessa criação desse conselho, não seja o caminho mais fácil. Qual que seria o teórico caminho mais fácil? Teria o seguinte, começar a implantar barreiras de importação, ou seja, subindo os impostos de importação, criando dificuldade para importação, para que via dificuldade de importação incentive o mercado local. Isso sempre dá errado, porque o Brasil não compra fertilizantes importados por algum acidente da natureza. Ele compra por quê? Porque a indústria brasileira, a agroindústria brasileira, ela é extremamente competitiva mundo afora. O Brasil é um grande país exportador de matérias, principalmente primárias agrícolas. Um dos componentes dessa produção são justamente os fertilizantes. Então, eles compõem a base de custo do nosso produto. Se você começa a colocar barreiras de importação, significa o seguinte: você está tornando o produto externo mais caro e aí você passa a viabilizar qualquer incompetência interna que haja. E aí o que você vai fazer? Você vai aumentar a base de custo. Então, nosso produto vai passar a ser mais caro no mercado global e, obviamente, sendo mais caro, vende menos. Então, no final das contas, vai acabar impactando negativamente. Eu espero que os planos, o desenvolvimento desse plano, ele seja com o objetivo de você fazer uma indústria de fertilizantes nacional que seja uma indústria competitiva, não necessariamente dando incentivos fiscais, mas você fazendo com que o ambiente de negócios no Brasil, que é altamente desafiador, ele melhore. Então, você trabalhando em leis que, de repente, só dificultam a criação de indústria ou o gerenciamento das indústrias, então melhorando esse tipo de coisa, melhorando e diminuindo a questão dos impostos, ou fazendo com que os impostos eles atuem de maneira a beneficiar a sociedade e não punir as empresas, entendeu? Então, quer dizer, eu espero que o resultado desse plano seja esse. E estou torcendo para isso porque, no final das contas, se o Brasil conseguir, além do Brasil ser um país grande exportador de materiais pecuários, inclusive que o Brasil tem a pecuária também muito forte, mas que consiga ser também um grande país produtor de fertilizantes e até, quem sabe, exportador de fertilizantes, quer dizer, você vai estar trazendo um crescimento para o Brasil. Então eu tenho boas expectativas, eu espero que esse conselho trabalhe nesse sentido. Bom, eu fiz esse vídeo com essa intenção de fazer um passadão geral, mostrar o que está acontecendo, explicar. Espero que eu tenha conseguido ser claro, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Não se esqueça,
curta, compartilhe o vídeo, compartilhe com as demais pessoas também, ajude o canal a crescer, porque o canal ainda é um canal pequenininho, mas a gente traz aí informações sempre relevantes para quem gosta de negócios e quem quer conhecer mais os negócios a fundo, tá bom? Então a gente se vê aí num próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.